Uma boa noite a todos. Lusiânia, aos 23 de agosto de 2021, exatamente 22 horas e 4 minutos, ou seja, 10 horas da noite e 4 minutos. Eu venho fazer aqui, diante de todos vocês hoje, essa transmissão, ao qual acho uma transmissão muito importante para tratar de um assunto que eu considero bem relevante. Para quem conhece o Elias Silva Repórter, para quem conhece as nossas lutas, sabe da nossa importância com o social, sabe da nossa importância com o cidadão de bem, sabe com a nossa grande preocupação com a saúde, com a educação, com a segurança, com a infraestrutura. E há pouco tempo atrás não, 11 anos atrás, em 2010, eu fiz o Enem, né? Eu tinha vontade de fazer uma faculdade de Direito e fiz a prova do Enem. Tirei nessa prova 925. Tive um grande êxito e tive a oportunidade de ganhar até 100% do curso de Direito, que era o curso que eu tinha vontade de fazer na época. Né? Sempre tive vontade de fazer Direito para conhecer realmente quais os nossos direitos, nossos deveres, de ter um meio de poder ajudar a sociedade e poder levar a vida buscando mais dignidade, não apenas para mim, mas para as pessoas que, infelizmente, não têm, nem sempre têm o direito à voz. Nesse projeto foi dito que a gente tinha que abordar um grande problema do país, né? Em relação, na época o assunto era o trabalho escravo, e era para a gente falar sobre o trabalho escravo. Na época estava encontrando em chácaras, fazendas, estava encontrando muitas pessoas de trabalhadores que estavam sendo encontrados, né, aprisionados em chácaras, fazendas, sendo obrigados a trabalhar e muitas vezes sem salário, sem dignidade e muitas vezes até sem comer, né? Eles colocavam os trabalhadores, chamavam para trabalhar, depois deixavam jagunços em volta da fazenda para que esses trabalhadores não pudessem fugir e ficassem prestando serviços gratuitos. Nessa época, eu nem estava muito, a gente ouvia muito isso, mas não sabia detalhes realmente sobre como é que funcionava. Hoje eu entendo, na época não. E aí caiu esse tema trabalho escravo. Na época o tema você ficava sabendo na hora, não sei como está funcionando hoje. E aí caiu o tema de trabalho escravo. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei nada de trabalho escravo. E tinha ido muito bem na prova, mas sabia que a redação era fundamental na época. E aí, o que acontece? Decidi abordar o tema, colocar como trabalho escravo o salário mínimo do Brasil hoje. Nós sabemos, para você que é trabalhador, que trabalha de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, às vezes até de domingo a domingo, e muitas vezes você tira um salário de 1.000 e pouco, líquido você acaba tirando 900 e pouco, né? Às vezes, se você é fichado com salário, infelizmente acaba recebendo menos de um salário mínimo. E às vezes é um trabalho duro, árduo, muitas vezes é humilhado, muitas vezes come, no ditado popular, o pão que o diabo amassou. E assim, e aí eu levantei esse projeto, levantei que o salário mínimo do Brasil é considerado um trabalho escravo. Por quê? Qual foi a justificativa que eu coloquei no projeto? Coloquei a justificativa de que com um salário mínimo hoje, suponhamos que você tire um salário mínimo hoje, você precisa de um tratamento dentário, você precisa de qualquer um medicamento que seja para uma gripe ou qualquer coisa que seja, você pague aluguel. Suponhamos que você tenha um filho, eu não vou colocar muita coisa não, você tenha um filho, você tem a sua esposa para cuidar. Suponhamos que esse seu filho está na escola, você tem que dar material para ele, você tem que ter toda uma estrutura, às vezes você paga ônibus para ir para o trabalho. Então nós levantamos o salário mínimo do Brasil como trabalho escravo. Porque se você for fazer com o salário mínimo do Brasil hoje uma compra com uma boa alimentação, se você for ter uma saúde de qualidade, isso não dá para você comer bem, se alimentar bem, tratar da sua saúde e conseguir crescer, conseguir ter um carro, conseguir ter uma casa, conseguir realizar o seu sonho, conseguir ter uma férias no meio do ano, por exemplo, outra no final do ano, conseguir, com um salário mínimo, conseguir dar um estudo de qualidade, dar uma faculdade para o seu filho, conseguir dar pelo menos um convênio de qualidade para o seu filho, para sua esposa, né? Pagar um aluguel digno, de uma casa digna, colocar uma alimentação digna dentro da sua casa. Quando a gente fala, quando eu coloquei o salário mínimo como um trabalho escravo,
É porque se o cidadão trabalhar hoje por um salário mínimo, suponhamos que sejam 3 pessoas em uma casa. Se ele pegar o que sobra desse salário, tirando aluguel, tirando luz, tirando água, tirando, às vezes, transporte para ir trabalhar, e às vezes uma medicação que precisa, ou às vezes até o estudo do seu filho, essa família, o salário que ela ganha mal vai dar para ela comer. E muitas vezes você ouve aquela frase, porque a pessoa não sabe investir o que ela ganha. Mas muitas vezes ela está tirando do alimento dela para às vezes comprar uma moto velha, para comprar um carro velho, para comprar uma bicicleta velha. Então eu levantei esse projeto, que o salário mínimo do Brasil ainda é um trabalho, ainda é o trabalho escravo disfarçado, né? Porque antigamente o patrão te dava o que comer, e hoje ele te dá um salário mínimo que mal dá para você comer. O salário mínimo é tão miserável, que hoje as pessoas brasileiras estão reclamando do quilo de carne. Não é que o quilo de carne esteja exuberantemente caro, é o salário mínimo que é imprestável, salário mínimo que não vale nada. Estudos mostram, especialistas mostram, que o salário mínimo do Brasil era para ser superior a R$ 6.000 por mês. E aí você não estaria com essa dificuldade de comprar 1 quilo de carne. Aí você não estaria com essa dificuldade de colocar gasolina em seu carro. Aí você não estaria com essa dificuldade de colocar gasolina em sua moto. Aí você não estaria com dificuldade de se alimentar bem, de pagar um aluguel de qualidade, de sobrar dinheiro para você passear, para você viajar, para você viver. Nós vivemos em um país onde a sociedade está toda, pelo menos, eu diria que pelo menos 70% da população está entrando numa situação depressiva. A depressão vem pela inquietação, vem pela preocupação, vem por um trabalho que às vezes você trabalha de domingo a domingo, sem direito a descanso, muitas vezes faz hora extra. E quando você recebe o seu salário, tá faltando para pagar o básico, tá faltando para comprar o alimento. E nesse projeto tinha que ser levantado o grande problema, que está aí que eu levantei o grande problema, e tinha que ser colocado também a solução. E a solução, eu coloquei a melhor divisa econômica dos recursos do país. Porque enquanto um ganha R$ 40.000 por mês, R$ 50.000 por mês, enquanto você paga ex-presidentes, ex-senadores, ex-governadores, deputados estaduais e federais, enquanto você paga absurdos para ele, muitas vezes o que você trabalha o mês inteiro não dá para você comer. Então, se a divisa econômica dos recursos que tem no país fosse melhor divididos, não estaria uns tomando vinhos aí de 100, 200 mil reais uma taça, enquanto nossas crianças estão na rua, estão passando fome, tanto de morador de rua. A Caixa fez aí esse projeto Minha Casa Minha Vida. Você compra uma casa que é desse tamaninho e paga ela 30 anos, a vida inteira, parcela de 600, de 800 reais, de 900 reais. Aí eu te falo, é porque o brasileiro não sabe economizar, não sabe investir, não. É porque o brasileiro ainda é escravo da maldita política que nós temos no Brasil. Para você que não conhece a história do Brasil, ela foi formada por ladrões, por pessoas que foram expulsos de outros lugares. E essa cultura precisa mudar. Por que eu entrei nesse assunto de mérito com vocês? Nós teremos agora, no dia 7 de setembro, uma manifestação que não é só uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. É uma manifestação onde a população brasileira diz: basta de mordomia aos políticos. Basta de um STF que só governa para marginais. No meu ponto de vista, é o meu ponto de vista. Um STF que só beneficia marginais. Quantos de vocês estão me ouvindo agora ou que vão me ouvir futuramente, que tem a condição de se defender no Supremo Tribunal Federal? Eu posso dizer isso para vocês sem nenhum medo de errar, Nós vemos o STF e atrás do Sérgio Reis e atrás de outras pessoas, até de jornalistas que foram presos por manifestar as suas opiniões contrárias ao reinado do STF. Mas nós não vemos o Supremo Tribunal Federal ter o interesse de prender verdadeiros marginais. A gente vê aí, o Supremo Tribunal Federal deixou toda a população brasileira e diversos países ligados nas condenações do Lula, esperou o processo correr o tempo inteiro, aprovou as condenações do presidente Lula
e agora faz simplesmente uma estratégia, cancela tudo e pronto, acabou? Então, se eles viram que o processo estava correndo no lugar errado, por que já não determinou de imediato que a vara responsável que tomasse conta do processo? Ou será que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os juízes eram leigos? Ou acha que nós somos idiotas? Nós temos hoje roubos e roubos nos estados. Cadê o Supremo Tribunal Federal imbuído em fazer isso? Só vê investigação contra o presidente da República. Nós vemos um presidente que, não estou falando Bolsonaro ou qualquer um outro presidente que entrar, vai continuar refém do Senado e da Câmara Federal. Para você que é brasileiro, para você que acredita em um país melhor, eu oriento a você que participe do 7 de setembro. Eu estarei lá. Eu peço a todos que forem que vá de forma pacífica, de forma respeitosa, mostrando o caráter da população brasileira. Nós precisamos de um país mais digno. Nós precisamos que as pessoas recebam salários mais dignos. Nós precisamos que tenham projetos que gerem empregos para os nossos filhos, para as crianças, para os idosos. Nós precisamos de lares seguros para os idosos. Nós precisamos de salários dignos aos professores. Nós precisamos de salários dignos aos policiais. Nós precisamos de tratamentos dignos à sociedade, à população. Se você for comparar um país de primeiro mundo com o Brasil, você vai ver que o Brasil não é um país bom mais de se viver. Você pode estar me ouvindo e falar, se o Brasil não é bom, saia do país. Não, nós não temos que sair correndo como covardes. Nós temos que lutar pelo nosso país. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo padece. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então é necessário que, desde os tempos de Cristo, as pessoas lutaram pela sua liberdade. Quando tinham a terra prometida, tiveram que lutar para entrar na terra prometida. Muitos exércitos formados por Cristo, por pessoas escolhidas por Cristo, foram à guerra para lutar. Deus não fala e fique parado, sentado, esperando que isso venha até você. Deus fala, lute, corra atrás, conquiste. A palavra de Deus diz, vigia e ora. Vigiar é correr atrás, é fazer acontecer. Como você quer que o Brasil seja livre se você não luta pela liberdade? Nós precisamos entender e fazer que os políticos entendam que quem manda em um país democrático é o povo, que os políticos são funcionários escolhidos pelo povo. Não existe esse negócio do povo ser preso por um desacato que muitas vezes nem é verdadeiro e muitas vezes nem tem direito à defesa, enquanto políticos roubam milhões e o povo fica aí comendo na mão deles, tratando eles como deuses, se ajoelhando diante deles. Gente, aquele que se ajoelha diante de Deus jamais se prostrará diante do homem. Eu quero fazer esse compromisso com vocês. Se Deus permitir, eu estarei lá no dia 7 de setembro. Eu quero poder bater no meu peito e dizer, eu lutei pela honra do meu país. Se hoje nós temos direitos constitucionais, não é porque simplesmente os poderosos quiseram nos dar direitos constitucionais. Essas mesmas pessoas que hoje não estão desfrutando do que nós estamos, muitos deram a vida para receberem a dignidade, para que nós tivéssemos direito hoje. Então é mais que justo que nós nos coloquemos à disposição para morrer pelos nossos filhos, para morrer pela nossa sociedade, para morrer pelo nosso país. Esperamos que isso não seja preciso, mas se for, nós temos que ser patriotas. Eu costumo dizer que prefiro morrer com honra do que viver como um covarde. A sua luta hoje não é apenas por você, é pelo seu filho. A sua luta hoje é pelo seu neto, é pelo seu irmão. A sua luta é pelo seu sangue, é pela sua sociedade. Nós estamos com a sociedade covarde. Nós precisamos ter a coragem. Nós não estamos falando aqui de crime, nós não estamos falando de heroísmo. Nós estamos falando de sair das nossas casas e lutar e gritar por justiça, gritar por um país melhor. A gente sabe que é nos momentos de crise, no momento de batalha que a gente consegue chegar a algum lugar. Nós temos hoje uma sociedade que começou a acordar, começou a largar a covardia de lado. Gente, ou nós façamos isso, ou nós fazemos isso, ou nós seremos covardes a vida inteira. Nós viveremos o resto das nossas vidas comendo pão e água. Nós nunca seremos
um povo livre. Então, eu chamo a você, independente do partido que você tenha, não é uma manifestação partidária. É uma manifestação do povo brasileiro pedindo por dignidade. É uma manifestação do povo brasileiro querendo resgatar a sua honra. Chega de trabalhar como escravo. Enquanto o funcionário recebe não sei quantos mil por dia, milhares por dia, milhões por mês, nós estamos aqui trabalhando como escravos e não estamos tendo condições de dar um estudo de qualidade para os nossos filhos. Não estamos com condição de dar uma alimentação digna para nossos filhos. Nós estamos vendo os nossos familiares morrerem nas filas do SUS, porque milhões e milhões estão sendo roubados e nós não estamos fazendo nada. Nós estamos vendo o desemprego assolar o país inteiro. Não é por falta de dinheiro, é por falta de honestidade, é por falta de gestão, é por falta de caráter. Então, eu estou dando a minha cara a tapa, assim como Cristo morreu pela humanidade. Deu até a sua última gota, até a última gota do seu sangue. Eu me coloquei na disposição de Deus e da minha sociedade para lutar pelo meu país. E eu quero dizer bem claro para vocês, o dia de amanhã só a Deus pertence. Mas se eu for ter que dar a minha vida pelo meu país, pela sociedade, pela dignidade do meu povo, das crianças da nossa sociedade, eu o farei. Porque nós não podemos ser covardes. É nossos filhos que lutam por dignidade. É nosso povo que quer a liberdade de políticos corruptos, de um Senado adormecido, de uma Câmara Federal incompetente e incapaz e de um Supremo Tribunal sem nenhuma condição de julgar com justiça, mas julga por aquilo que interessa, puxando a farinha para o lado que melhor convém. Muito obrigado a todos vocês. Eu deixo aqui o meu desabafo como cidadão, como jornalista, como alguém que crê que um dia nós teremos uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, e eu estarei lá fazendo a cobertura do 7 de setembro, se Deus assim me permitir, mostrando os fatos reais, sem desvio de conduta e sem tentar modificar nada, mas mostrando os fatos reais que realmente acontecem ali naquele local. Às 22 horas e 22 minutos, agradeço a cada um de vocês, muito obrigado e até lá.